Meus amigos, hora de falar um pouco sobre quebra de contrato e algumas de suas consequências. Para tratar desse tema, vamos aqui falar em hipótese da seguinte situação: você vai fazer um aniversário, um casamento, um evento seu, familiar, social, da sua empresa e precisa contratar um buffet, por exemplo. Poderia ser outro tipo de serviço, uma empresa que prepara drinks, não sei, mas olha lá, alguém que é do ramo do buffet. Em geral, o que é que acontece? A pessoa entra em contato, faz uma reunião com o responsável pelo buffet. Quando chegam ali num acordo sobre, enfim, o tipo de serviço que vai ser necessário, valores, em regra, não devia ser assim, nem precisa ser assim, mas em regra a empresa de buffet que prepara um contrato chama ali aquele que está contratando esse serviço para assinar. Assina. Veja, parêntese aqui, antes de continuar esta orientação. Um parêntese importante, que é importante esse núcleo aqui para entender e para ser bem orientado. Vai assinar o contrato? A empresa, então, de buffet trouxe esse contrato para você assinar? Veja, antes de assinar, se possível, vá até seu advogado e mostre, ou um advogado seu de confiança e tal, e mostre o contrato. Fala, por favor, analise esse contrato para ver se esse contrato não tem nenhuma cláusula abusiva, ver se esse contrato não me deixa, enfim, aí a mercê de tomar algum prejuízo. Não assine o contrato, se for possível, não assine o contrato antes de submeter esse contrato a uma análise jurídica por meio de um profissional da advocacia. Fecha esse parênteses então. Muito bem, assinou o contrato e infelizmente na maioria das vezes esse contrato é assinado. Aquele que está contratando o prestador de serviço assina sem submeter antes a uma análise do seu advogado. E muitas vezes esse contrato é um contrato problemático, traz cláusulas problemáticas. Pois bem, agora vamos imaginar na sequência desse raciocínio a hipótese em que no dia, na data contratada, em que o buffet devia acontecer no evento, o evento está lá esperando o buffet, o buffet é uma parte fundamental do evento, e o prestador de serviço, o dono do buffet, não manda buffet nenhum, não manda funcionário nenhum, nem avisar que não vai, e o evento virou uma catástrofe. Bom, então houve o quê? Houve uma quebra contratual. Aquela empresa de buffet que foi contratada para fornecer serviço indispensável para o evento, que era o buffet, não foi. Não mandou dizer, não avisou que não poderia ser. Provavelmente vai trazer uma justificativa, muitas vezes sem pé nem cabeça depois. Mas mesmo um contratozinho, muitas vezes mal feito, vai estar lá uma cláusula dizendo, olha, se uma dessas partes descumprir, vai ter uma multa de 50% do valor do contrato. Veja, chama-se isso multa, cláusula penal, etc. Você tem direito a esta multa, a esta cláusula penal, a esse valor. Então imagine, era um contrato de X, não, de 2x, você já tinha pago 1x, você tem direito a essa restituição desse 1x, além daquela multa prevista no contrato. Essa multa, esses valores, essas restituições podem ser exigidas extrajudicialmente, por meio de um acordo amigável, é bom estar acompanhado pelo seu advogado nessa negociação, mas, bom, se tiver algum problema, se esse prestador de serviço começar a enrolar bastante, não vai ter jeito, você vai ter que executar este contrato. Este contrato é um título extrajudicial, né? Então você pode executar este contrato em juízo. Lembrando que isso tem que ficar bastante claro, você não está obrigado a abrir mão de nenhum desses valores, principalmente do valor da multa pelo descumprimento. Descumpriu, quebrou o contrato, é seu direito, é um direito líquido e certo. Agora, você não está obrigado a aceitar uma diminuição do valor, mas você pode, de repente, negociar e abrir mão. É seu, você pode abrir mão daquilo, mas não está obrigado. Não aceite alguns argumentos, às vezes até constrangedores ou vexatórios, manipuladores de alguns maus prestadores de serviço, não. Bom,
Bom, o que você tem direito, então, numa hipótese como essa de descumprimento do contrato, porque o prestador de serviço não prestou serviço, é restituição de valores pagos. A cláusula penal, né, o valor da multa que o descumpridor tem que lhe pagar, só que muitas vezes um descumprimento desses traz outros prejuízos, perdas e danos, perdas e danos materiais. Você pode ter perdido ali outros produtos, ou, enfim, bebidas, alimentos, etc. Por conta da falta dessa contratação, você pode ter contratado outros prestadores de serviço, mas o evento não pôde ocorrer porque faltou buffet. Todo esse prejuízo é dano material. Além do dano moral, passou por um grande constrangimento social, familiar, causou abalo, muitas pessoas psicossomatizam isso rapidamente, começam a passar mal fisicamente, inclusive. Tudo isso também são perdas e danos morais. Significa que esses valores, que você também pode tentar comprovar, quantificar e tentar fazer um acordo, mas se não for possível, poderá cobrá-los também na seara de uma ação judicial também. São essas as dicas de hoje, pessoal. Prestador de serviço, há ótimos prestadores de serviço no mercado, pesquise antes. Mas mesmo os ótimos, faça o seguinte: sempre contrato por escrito. Antes de assinar o contrato que ele lhe oferece para assinar, pegue o contrato, leve para seu advogado de confiança, analisar esse contrato para ver se está tudo nos conformes. Se não tiver, o advogado vai sugerir uma cláusula a mais, a retirada de uma cláusula, etc. Feito esse resguardo, suas chances de ter prejuízo vão diminuir bastante. Se ainda assim, porque não se resguardou em mandar o advogado seu fazer análise do contrato, ou se fez análise, ainda assim o prestador descumpriu, aí vai ter também que tentar fazer um acordo sempre, se possível, por meio de advogado, ou também vai ter que entrar com a devida ação judicial. Você tem direitos, muitas vezes essa relação é uma relação de consumo, na maioria das vezes, e o Código de Defesa do Consumidor lhe protege diante de abusos, ausências, quebras de contrato que o prestador de serviço lhe causar. Essa foi a dica de hoje.